Uma outra questão também que me chama muito a atenção, Ana, como eu trabalho há mais de 20 anos em escolas, né, em várias instituições de ensino, eu me deparei também com uma questão assim que começou a me incomodar muito, que foi a quantidade de coisas que um educador tem para fazer no seu dia a dia e o quanto essa quantidade de coisas afasta ele de fato da criança, né? Sim. Então, muitos registros, muita parte burocrática e que quando tu vê assim o professor, ele quase não tem nas 4 horas diárias dele, ele tem algumas e dentro das 4 horas diárias, além dos registros que ele tem que fazer, da parte burocrática, ele tem muito conteúdo e esse contato de relação é algo que quase não acontece. Sim. E que eu vejo que a educação vive consciente vem resgatar justamente essa questão que é tão importante, sendo que a gente está falando de seres humanos, né? Sim. Porque como é que a gente vai estar auxiliando um pequeno ser humano aí em construção se a relação não se dá, né? Não tem esse olho no olho, não tem essa possibilidade de conhecer quem é essa criança, porque quando a gente enche de coisas para fazer, Uhum. a gente se distancia da relação. E eu tenho visto também alguns educadores muito acostumados nesse formato, que quando a gente tira isso, eles sentem um certo incômodo nessa proximidade com a criança, porque já não está mais Uhum. acostumado com isso. Então incomoda Uhum. esse estar próximo, é um desconforto, na verdade, não é que incomoda, né? Mas é um desconforto porque já nem mais sabe como lidar, Sim. de fato, com uma criança que vem, quer falar contigo, que tu te abaixa, tu olha no Uhum. olho, né? Que isso é algo que também a gente vê muito pouco hoje em dia, né? Sim. E que, de fato, quando a gente está cheio de relatório, prova para corrigir, tudo isso está acontecendo, é um convite a gente olhar se de fato a gente está acompanhando mesmo esse processo de desenvolvimento, né? Eu tenho irmãs gêmeas, né? Elas têm 8 anos agora. Esses dias eu peguei o relatório da escola das duas e as duas são completamente diferentes, assim. Interesses, necessidades, gostos, tudo. E quando eu olho para aqueles dois relatórios, eu não vejo nenhuma nem outra. Porque, claro, provavelmente essa professora tá tentando fazer tanta coisa Uhum. que ela não consegue olhar de fato quem é Victoria e quem que é Valentina. E não aparece no relatório quem são elas. Aparece o nome, né? Sim, mas não aparece claro isso que tu Não, evidencia. não. Eu já me deparei com pareceres assim, que eu cheguei até a comentar com as educadoras lá na Brinca Comigo, de ler um parecer do meu filho de uma escola e o parecer de 4 páginas, muito teórico, né? Como eu sou daqui a pouco um pai que não é da área da educação não ia perceber, mas eu percebi muito Sim. teórico, assim, com teoria. E lá no final da 4ª página, um parágrafo que falava do Jorge. E eu fiquei assim, eu fiquei chocada, porque eu disse, cara, é só isso que vira do meu filho durante todo esses 6 meses, uma escola de educação infantil, né? E daqui a pouco alguns pais até se enchem os olhos com essa teoria. Aham. Que na verdade, no meu ponto de vista, eu queria saber o que eles enxergavam do meu filho e que eu vi que ali não aparecia também. Sim. E é muito frequente acontecer isso. Então, e tá muito ligado, tem muita relação com isso que tu disse, né? O quanto isso tá conectado com a realidade dessa criança, com quem ela é. Será que o professor está conseguindo ver Uhum. quem é essa criança ou é tanta coisa que acontece ali que passa batido, Sim. né? E aí a BNCC, que é um documento importantíssimo a nível de Brasil que norteia a estrutura pedagógica de todas as escolas que estão situadas no Brasil, ela traz isso muito forte, né? Essa questão, o projeto de vida que se fala, né? Que é uma das habilidades e competências a serem desenvolvidas. São as habilidades e competências, projeto de vida? Agora me deu um branco. Sim. Tem a questão do projeto de vida, que é algo que vai ser trabalhado desde a educação infantil para chegar no ensino médio e, de fato, o aluno do ensino médio saber um pouquinho sobre quem ele é, né? Então, é um documento legal que está pedindo para as escolas se reinventarem, bem como tu já mencionou na nossa conversa. Mas isso é para ontem, É. não é algo para daqui 3 anos. A BNCC está aí já há alguns anos, já nos disse isso, e a gente tem que agora trazer isso para a prática, que de Sim. fato aconteça, né? Sim. E aí eu vejo esse movimento da gente poder questionar mesmo, né? Porque eu costumo brincar, né? Quando eu falo, mas o currículo, a legislação, né? E eu costumo brincar, não foi Deus que trouxe uma plaquinha assim, plim, aqui está o currículo e só com ele que vai dar certo. A gente criou o Uhum, currículo. Então, se a gente criou o currículo, a gente pode reinventar esse currículo. uhum, Assim como a BNCC vem trazendo reinvenções aí. Por quê? Porque na prática não tá funcionando.
Na prática, enquanto a gente pode dizer, não, tá tudo certo, eu fui educado nessa educação, sou um sucesso. Mas se a gente for olhar bem de maneira mais profunda, enquanto sociedade a gente tem muita dificuldade de se relacionar. Hoje, em relação ao trabalho, a maior dificuldade não é se a pessoa que Se vem tem pra relação. tua empresa ela sabe ou não, e sim se ela sabe se relacionar. Aprender ela pode. Agora, aprender a se relacionar é algo mais desafiador porque tá ali nessa base. Dessa criança que se relaciona com a outra, que tem um conflito, que tem alguém ali pra estar disposto pra apoiar nessa resolução do conflito, que não chega ali e resolve, não, acabou a brincadeira, brigou, então você vai pra cá, você vai pra cá, ou brigou por causa da caneca, então a caneca eu vou guardar. Ou não, vou dividir no meio. Mas eu queria metade desse negócio? Ou eu queria inteiro? Ou na verdade isso aqui era só um sintoma de que algo não tá bem entre a gente, né? Então tudo isso que a gente precisa olhar. E aí a gente tem essa tentativa hoje também da escola de trazer uma disciplina de inteligência emocional, oficinas de inteligência emocional, que é o quê? Uma percepção de que a gente precisa disso. É um pedido enquanto sociedade. Eu vejo que é uma tentativa, mas a gente pode fazer mais que isso. Para não ficar só naquele período da disciplina de educação emocional, né? Porque, na E verdade, desconectado com a vida de novo. tem que permear todo o entorno da escola, todos os educadores, todos que fazem parte, Sim. né? A gente tava acompanhando um projeto de São Paulo, que é uma ONG bem grandona, assim, eles têm mais de 600 crianças, e fizemos alguns projetos, né, com elas, e elas misturaram educação infantil com a galera dos adolescentes. E teve alguns momentos, e abriram as portas das salas, então as crianças puderam interagir, e ali apareceu uma super rivalidade entre dois grupos que nunca na escola, grupos de adolescentes que chegaram pequenininhos, nunca tinham aparecido. Porque tava todo mundo direcionado, organizado. E aí um grupo que tem uma super rivalidade que tem a ver com a comunidade que eles moram. Então ali eles puderam chamar essas famílias para entender o que tá acontecendo e dissolver uma coisa que tá sendo passada de geração para geração e ninguém sabe por quê. E aí, será que não é esse o nosso papel da escola? Né? Desfazer aí uma herança que não faz mais sentido? Ou o nosso papel unicamente é passar conteúdo? O conteúdo está disponível, a gente tem acesso. Se a gente vai olhar a escola um tempo atrás, ela tem um papel ali de oferecer esse conteúdo que está na biblioteca, num livro que vai ter acesso em poucos lugares. Exatamente. Né? Então a gente tinha um papel ali que até fazia sentido. Atualmente a gente precisa mais o quê? Passar uma teoria para que eu decore ou ensinar que essa criança aprenda? Ou não desensinar que ela desaprenda, né? Então, como que a gente pode ressignificar isso, né? Olhando para esse pensamento mais crítico, não dando tanto essa resposta pronta. Porque se a gente for pensar no sistema ali formal, né? Tá ali o professor, ele planeja a aula, ele dá atividade, ele diz se tá certo ou errado, né? Então, por que eu preciso pensar? Tem alguém planejando a minha vida inteira. Quando as nossas crianças chegam em espaços livres, uma das coisas que a gente mais ouve é, eu não sei, tá ali o ambiente todo preparado para ela, com muita disponibilidade. Eu lembro de um adolescente, tava com 14 anos. Chegou, a gente tinha impressora 3D, computador, Nossa, que legal. cozinha, laboratório, tudo. Ele olhava assim e falava, não tem nada para fazer aqui. Não tem nada pra fazer aqui. E quando ele me diz isso, o que eu vejo? Se você não me mostra o caminho, eu não vou pra lugar nenhum. Eu não sei pra onde ir. Nossa, que forte isso, né? Para um Muito forte. adolescente de 14 anos. Não sei, não tem nada pra Totalmente fazer aqui. direcionado, né? Porque já tem toda uma bagagem ali de onde vai, pra onde vai, como é, se tá certo, se tá errado, se é bom, se é ruim. Então foi todo um processo de detox mesmo, de meses, pra ele entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta. Né? E percebendo ali. Ele vendeu videogame, começou a tocar teclado, ele aprendeu a tocar teclado sozinho. Mas foi todo um processo da gente acompanhar. E confiar e acompanhar com a família, né? E aí? Tá vindo aqui um mês. E não tá fazendo nada. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com as nossas vozes internas? Putz, será que não é a hora da gente mandar ele fazer alguma coisa? Vamos dar uma aulinha de alguma coisa aqui? Sim. Como que a gente lida com isso, né? Trazendo, acompanhando, vendo qual que é a história desse adolescente. Que tempo ele teve pra escolher alguma coisa na vida dele, né? Que interessante isso tudo, né, Ana? Ana, nós estamos a 2 minutos de encerrar o beleza. programa já. Então, eu queria te agradecer aqui pela tua presença e dizer de novo, assim, o quanto estamos felizes em contar contigo e com o Rodrigo aqui em Farroupilha, né?
Estamos tentando trazer para a Farroupilha de uma forma muito consistente, assim, a educação Viver Consciente, né? Aprendendo muito com vocês, hoje na prática lá, junto com as crianças, né? Podendo ver um pouco a atuação de vocês com eles, né? E o quanto também eu queria dizer que outras escolas podem se beneficiar, né, dessas mentorias que o Rodrigo e a Ana fazem, que como a Ana mencionou, na verdade, qualquer escola, não, Sim. porque na verdade a Educação Vive Consciente não é uma rede de Método, escolas que né? tem credenciamento, né? Qualquer escola pública, particular, qualquer educador que tenha interesse em conhecer essa possibilidade de uma nova atuação, né? Que Sim. até o educador pode Claro. fazer diferente dentro de um sistema mais tradicional, né? Então pode estar fazendo contato com o Rodrigo e com a Ana também para poder aprofundar um pouquinho mais. Nesse momento, então, gostaria de agradecer, Ana, muito obrigada pela tua presença e que a gente possa em outros momentos estar conversando mais sobre esse tema que é tão lindo e que para nós da Brinca Comigo faz tanto sentido. Obrigada. Muito bem.